Fala, meus amigos, tudo bem? O ateísmo é uma certa escola de pensamento, acho que nós podemos chamar assim, que se funda totalmente na ignorância. Então, porque o sujeito não conhece certas verdades intermediárias que nos levam à compreensão de princípios mais elevados, então ele acredita que ninguém mais conhece essas verdades intermediárias e, portanto, ninguém consegue responder aquilo que ele mesmo não consegue responder. E com base nisso eles fundam diversos argumentos que eles acreditam que não existem respostas. Alguns desses argumentos eu já respondi aqui e hoje eu quero responder mais um, porque apesar de serem coisas simples de se perceberem, a maioria das pessoas não tem o conhecimento dessas verdades intermediárias para responder essas perguntas. E quando você consegue alcançar essas verdades intermediárias, você não só capacita a sua inteligência para responder essas questões, mas para responder e entender uma série de outras coisas que são importantes na nossa vida. Então, um desses argumentos é o famoso argumento, de que se Deus existe, ele é onipotente. E se ele é onipotente, então ele é capaz de criar qualquer coisa. Ora, se ele é capaz de criar qualquer coisa, ele deveria ser capaz de criar uma pedra tão grande e tão pesada que ele mesmo não seria capaz de levantar. Aí todo mundo vai dizer, não, se ele é onipotente, ele não pode fazer isso, porque se ele fizer, então, o peso da pedra vai ser maior do que ele pode levantar, portanto, ele não terá força suficiente para levantar a pedra, então não será onipotente. E se ele não puder criar algo maior do que ele possa levantar, então ele não terá o poder de criar qualquer coisa. Então, ele não poderá ser onipotente do mesmo jeito. Então, veja, nós temos aqui uma contradição, portanto, Deus não pode existir. Então, esse é o argumento que é dado. Muitas pessoas não sabem responder isso, né? Os próprios ateus, evidentemente, não sabem responder. Eles colocam a questão e acreditam que, porque eles não sabem responder, ninguém sabe responder. E saem por aí cantando vitória, então, né? Pobre daqueles que acreditam na existência de Deus, porque são homens, pessoas irracionais. Então vamos entender essa questão aqui e entender como é que nós podemos responder e encontrar a solução para esse problema. E como eu disse, se você tentar saltar direto para os princípios, você não vai conseguir entender. Mas se você partir de verdades intermediárias, logo você vai perceber que a solução desse problema é evidente, é muito fácil na verdade. Então, o que essas pessoas não entendem? Por que elas não conseguem responder essa questão? Primeiro, nós temos que entender que hoje em dia as pessoas dão nome a muitas coisas que na verdade não existem, que não possuem uma substância própria. Então, o nada, por exemplo, todo mundo dá o nome para o nada hoje, e porque dá nome ao nada, acredita que o nada é uma certa substância existente em si mesmo, como se você pudesse chegar em algum lugar e encontrar o nada, ou a fronteira entre o ser e o nada. Coisa que é absolutamente sem sentido, irracional, porque o nada não é nada, o nada não tem existência. Isso é justamente o que significa ser nada. O nada é não ser alguma coisa. Então, não ser alguma coisa é justamente o que o nada é, ou seja, o nada não é. Essas coisas são tão simples que são às vezes difíceis de explicar, mas um pouquinho de inteligência são fáceis de entender. Então, por exemplo, nós utilizamos a palavra escuridão para significar como se fosse uma certa substância, mas a verdade é que a escuridão não é uma substância. A escuridão é a ausência de luz. Se você duvida do que eu estou falando, você faz o teste. Você vai lá na tomada da sua casa e quando você liga a luz, você sabe que passa a corrente elétrica e começa então a produzir a luz. Quando você desliga, o que acontece? Você corta a corrente de eletricidade e, portanto, para de ser gerada a luz. E automaticamente nós temos a escuridão. Não é o contrário, não é como se você apertasse o botão e passasse a produzir uma outra espécie de energia que gerasse a escuridão, como se a escuridão fosse uma outra espécie de substância. Não, a escuridão nada mais é do que a ausência completa da luz. Você tirou a luz, você tem o escuro. A mesma coisa acontece com os cegos, O cego, ele não tem uma espécie diferente de visão, ele tem ausência de visão, porque ele não é capaz de ver, por isso ele é cego. Então, isto é, por assim dizer, a essência do nada, é a ausência do ser.
Quando nós entendemos isso, nós vamos entender então que fraqueza não é uma espécie de força. A fraqueza nada mais é do que a ausência da própria força. Então, se você tem um daqueles caras muito fortes, né, levantadores de peso, você não vai perguntar para ele: olha, você é tão forte que você não é capaz nem de levantar 10 quilos? Todo mundo percebe que não tem lógica a minha pergunta. Olha, se eu quero saber se ele é forte, eu tenho que perguntar algo que seja grandioso, algo que demonstre a força. Você é tão forte que você consegue levantar 1000 quilos? Essa seria uma pergunta, né? Se eu quero perguntar com relação ao que é próprio do fraco, eu deveria perguntar: você é tão fraco que você não consegue nem levantar 10 quilos? Isso seria uma pergunta coerente, uma pergunta lógica. Então, eu vou perguntar: você é tão forte que você consegue levantar 1000 quilos? Ele vai responder: sim, eu sou forte, levanto 1000 quilos. Você é tão forte que você consegue levantar 1500 quilos? Não, não consigo levantar 1500 quilos. Ora, ele não consegue levantar os 1500 quilos por conta da sua força ou por conta da fraqueza? Ele é forte até certo ponto, mas a partir do momento em que ele não consegue levantar determinado peso, ele não consegue porque a partir daqui ele é fraco, né? A partir daqui falta força. E porque falta força, ele é fraco. Ele é fraco para levantar 1500 quilos, mas ele é forte o suficiente para levantar 1000 quilos. Então, aqui justamente está a questão. Ora, Deus é infinito, tem força infinita. Então, não existe uma quantidade de peso que Deus não pudesse levantar, porque qualquer quantidade de peso vai ser uma quantidade limitada e, portanto, ele vai ter poder suficiente para levantar. Mesmo se nós tivéssemos uma quantidade de peso infinita, Deus também teria força para levantar esse peso, né? Portanto, ele é forte o suficiente para levantar qualquer peso que exista. Aqui a gente já começa a perceber que essa pergunta é uma pergunta que já não faz muito sentido. Mas aí alguém poderia argumentar: olha, bom, tudo bem, todo mundo sabe que ele é forte o suficiente para levantar a pedra, mas a questão está em ele não poder criar a pedra que ele não pode levantar. Então isso seria uma fraqueza. Bom, então para isso nós temos que entender justamente a diferença entre finito e infinito. Infinito é aquilo que contém absolutamente qualquer coisa. Porque se alguma coisa estiver de fora, então já não será mais o infinito, será o finito. Ou seja, falta alguma coisa, tem alguma falta. Para que algo seja infinito, realmente infinito, a maioria das pessoas hoje entende o infinito como sendo o infinito quantitativo, né? O numérico. Eu conto e não termino de contar. Não. O infinito, verdadeiramente infinito, é aquilo que abrange em si mesmo todas as realidades. Então, não existe nenhuma realidade que você consiga imaginar que não esteja contida dentro do infinito. Se você realmente entender o que significa infinito, e aqui vai um treino para a inteligência de vocês, procurarem compreender, imaginar o que realmente é o infinito, vocês vão entender que o infinito não pode existir dois infinitos. Porque se existissem dois infinitos, precisaria existir uma distinção entre eles, algo que os diferenciasse. Isso significa que num infinito teria algo que no outro não teria. E, portanto, esse infinito não seria finito, ele seria limitado pelo que no outro existe, de diferente nele. Então, não é possível existam dois infinitos, só é possível que exista um único infinito, né? Porque ele em si mesmo já abrange toda e qualquer possibilidade de existência. Então, só é possível que exista um infinito. Então, Deus, ele é infinito, evidentemente. Por que é que ele não pode criar uma pedra tão pesada que ele não pode levantar? Porque, como eu acabei de explicar, infinito só pode existir um. Significa que não é possível que existam dois infinitos. Portanto, tudo que Deus criar só pode ser finito, limitado. É uma criação. Não é possível criar Deus, porque Deus é incriado, né? A própria definição de Deus, né? A própria noção de Deus está a noção de ser incriado, de ser infinito. Então, não é possível que uma criatura, algo que é criado, seja infinito. Ele precisa sempre ser limitado. Por exemplo, é uma pedra e não é um porco, né? É uma pedra e não é água. É uma pedra e não é ar. Ou seja, tem limitações. Ele é uma coisa e não é outra coisa. Então, por ser uma pedra limitada,
e um corpo também tem que ser sempre algo limitado, porque senão você nunca termina de criar, né? Então ele vai ter que ter uma certa dimensão, vai ter que ser uma coisa específica e vai ter que ter um peso específico. Ora, não importa quão grande seja esse peso, ele sempre vai ser limitado. Portanto, Deus sempre vai poder levantar esse peso. Mesmo o que não é possível, né? Mas mesmo que fosse possível que existisse um peso infinito, porque não é possível o infinito quantitativo em ato, mesmo que fosse possível, Deus também poderia levantar esse peso. Então, aí que você se pergunta, mas onde está a limitação de Deus? Em lugar algum. Deus é infinito. Ele é próprio do infinito ser único. Onde está a limitação de verdade? A limitação está na pedra. A pedra é que não pode ser tão pesada que Deus não possa levantar. Porque faz parte da definição de criatura. Tem que ser algo limitado, né? Então, quando você entende o que é infinito e quando você entende o que é finito, quando você entende o que realmente significa força, você vai entender que Deus não poder criar nada que ele não possa levantar ou que seja mais forte do que ele, na verdade não demonstra a sua fraqueza, na verdade demonstra a sua força, demonstra a fraqueza sim das criaturas. Então, a pedra não pode ser maior do que Deus. Coisa alguma pode ser maior do que Deus. Isso está perfeitamente coerente com a própria noção de Deus, com a própria noção da existência de Deus. Então, aquilo que eles pensam ser uma contradição e que prova a inexistência de Deus, na verdade, só confirma ainda mais a existência de Deus. Então, não existe contradição nenhuma. Existe aparente contradição para aqueles que não são capazes de compreender esses termos que eu acabei de explicar. O que é o ser, o que é o nada, o que é o infinito, o que é finito, o que é a força, o que é a fraqueza. Então, porque eles não entendem essas coisas simples, essas verdades intermediárias, não conseguem entender outras realidades um pouco mais acima e um pouco mais complicadas de se entender, tá bom? Então é isso, meus amigos, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você tem interesse em desenvolver a sua inteligência, em compreender essas verdades intermediárias para ser capaz de compreender os princípios mais altos, não são na verdade mais complexos, eles são mais simples, mas por incrível que pareça, quanto mais simples as coisas são, mais difíceis são de nós entendermos, de mais degraus nós precisamos subir para poder compreendê-las. Então, compreender essas verdades intermediárias e compreender esses princípios é justamente aquilo que fortalece a nossa inteligência, que nos faz mais inteligentes e capazes de compreender a realidade. Se você tem interesse nesse assunto, eu convido você a conhecer meu curso clicando no link aqui na descrição, tá bom? Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.